Sejam todos bem-vindos em mais uma leitura bíblica, como acontece todas as manhãs. Não, todas não, de segunda a sexta-feira. Nós lemos a Bíblia aqui numa sequência, comentamos alguma coisa a respeito do texto e eu te convido a fazer parte do nosso devocional. Hoje nós vamos ler em São Marcos, capítulo de número 3, o final do capítulo, a partir do verso 22, e ver o que está acontecendo aqui. Depois a gente comenta alguma coisa. Claro, a leitura já abençoa o nosso coração. Vamos lá? Marcos 3, 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não poderá subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Dizemos amém para toda a palavra da Bíblia que nós lemos. Qualquer que seja ela é a verdade. E a confirmamos através das nossas palavras, através da nossa fé. Vamos pensar um pouco sobre esse texto que acabamos de ler. Aqui temos na primeira parte uma delegação de religiosos que desceram de Jerusalém. Ou melhor, aqui não é descido de Jerusalém. É porque Jerusalém está no alto, né? E foram até Jesus, certamente na Galileia. E aí temos aqui duas partes nessa parte do texto. Primeiro, que eles pensavam de Jesus que aquilo era um demônio, que aquele era o príncipe dos demônios, uma espécie de demônios que mandava nos outros. E aí temos a resposta de Jesus, que incluiu duas partes. Na resposta de Jesus temos duas lições diferentes. A primeira é ele rebatendo a resposta, e a segunda é ele advertindo sobre blasfêmia. Por isso que disse que é duas partes. A primeira é Jesus dizendo: como pode Satanás expulsar Satanás? Você não bate em si mesmo, você não se esmurra a si mesmo. Por quê? É sua própria mão batendo em você mesmo. Ou seja, a gente não está dividido. Uma família não pode estar dividida, ou ela não está bem, ela está se destruindo. Ou um reino lutando contra ele mesmo não faz sentido. Então, a mensagem de Jesus foi essa: não faz sentido um reino
E esse era o argumento. Se ele era demônio ou o príncipe dos demônios, esse foi o raciocínio de Jesus. Se ele era o príncipe dos demônios, como podia o reino de Satanás vencer? Satanás veio para matar, para destruir, e Jesus estava tirando a doença. Então, o trabalho de Satanás estava sendo perdido. Satanás quer incentivar seus demônios a causar aflição. Jesus estava tirando a aflição. E esse foi o argumento. Quando ele usou o termo "ninguém pode roubar os bens do valente", o valente aqui está em letra minúscula, o valente é Satanás. E ele está dizendo assim: como eu posso tirar almas do sofrimento, porque quem causa sofrimento não é Satanás? Como é que eu estou dando alívio se eu sou o príncipe dos demônios? Não faz sentido, hein? Vamos dizer, é incoerente. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Se Satanás é o valente, ele está amarrando o valente para poder tirar almas de lá. Ele entrou e prendeu Satanás, maniatou, que é o mesmo que prender, é o mesmo que amarrar. Ele amarrou Satanás para poder tirar. É até um prenúncio do que Jesus fará no fim com o inimigo, porque no fim Jesus vai destruir o inimigo totalmente. Aqui ele estava apenas o maniatando, o amarrando, para tirar alguma alma doente, enferma, endemoniada de lá. Então o argumento de Jesus foi muito forte, foi de um raciocínio lógico dentro do que a cabeça do ser humano podia entender. E aí logo ele diz uma outra coisa, ele diz sobre blasfêmia, ele diz, quem blasfemar contra o Espírito de Deus, contra Deus, não será perdoado. Agora, tem gente hoje que tem medo de ter blasfemado, por causa da maneira que foi, às vezes palavras que falou, e aparece para a gente com o coração ferido, perturbado, dizendo, será que eu blasfemei? Será que é um pecado que não tem perdão? E pessoas perturbadas dizendo, eu diria assim, como resposta, o fato de você estar temendo ter blasfemado é uma prova que você não blasfemou. Porque quem blasfema ultrapassa uma linha e não retorna daquela linha. Tem um versículo curioso em Timóteo, capítulo 1, que Paulo diz assim que ele diz assim, dantes fui blasfemo e opressor e perseguidor, mas alcancei misericórdia. Esse verso sempre me intrigou. Paulo, o grande apóstolo Paulo, dizendo, antes fui blasfemo. Perseguidor e opressor, nós sabemos muito bem por causa da sua história. Mas ele disse, antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia. Então, é curioso como há um mistério na misericórdia de Deus que nós nem sabemos medir, e isso é esperança. E isso é para nós um conforto, um consolo para o cristão. Chegamos agora para a outra parte, da mãe e os irmãos de Jesus. O irmão Brana disse que José morreu cedo. Diz assim na mensagem, fazendo uma inferência bíblica e que faz sentido com a Bíblia. Pois aqui disse que Jesus foi procurado por sua mãe e seus irmãos. Não cita seu pai. No verso de número 21 desse mesmo capítulo, diz assim que os seus ouviram o que ele estava fazendo e saíram para o prender. E nós chegamos a concluir que os seus não eram os discípulos, mas muito menos os religiosos, os fariseus e herodianos. Então os seus, possivelmente seus irmãos, sua família, que achava que ele estava fora de si. E esse fora de si, essa maneira, vamos dizer, incompreendida que Jesus estava começando o seu ministério, tem uma mensagem aqui para nós.
Ele era tão dedicado, tão fervoroso no seu serviço, juntando as pessoas, expulsando os demônios, e as pessoas o condenaram. Agora, no final do capítulo, eles chegaram e foram falar com ele. Vamos imaginar o que eles foram falar? Talvez o convencer a largar aquilo que ele estava fazendo, aquele movimento todo. Mas, irmão, se você for fervoroso com as coisas de Deus, as pessoas zombarão de você, te criticarão. E era o que Jesus estava sofrendo. Criticado, zombado, ou às vezes até menosprezado e chamado de louco, por você ser fervoroso, por você ser dedicado com as coisas de Deus. Se você estiver lutando para ganhar dinheiro, muito dinheiro, fazer uma fortuna, as pessoas te chamarão de dedicado, de esforçado, vão te chamar de todas, vão te elogiar. Mas se você se dedicar com as coisas de Deus, é muito provável que a gente seja considerado fanático. É fanático. E foi isso que Jesus estava sofrendo. Veja que mensagem poderosa nós temos aqui. Poderosa. Sua mãe e seus irmãos foram falar com ele. E aí nós vemos essa palavra que parece desprezo, mas eu penso que não foi desprezo. Jesus não desprezou, Jesus não desonrou sua mãe. Aqui nós temos um verso que desmonta a doutrina da adoração a Maria, pois Jesus valorizou mais os laços da fé do que os laços sanguíneos. Você percebeu isso? Sim, ele honrou sua mãe, tanto que ele na cruz ele ainda preocupou com ela, dando-lhe alguém para cuidar dela, que foi João. Mas a gente percebe que ele disse: minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs são os que fazem a vontade. E isso é curioso, é interessante, porque ele valorizou mais o espiritual. E quantas vezes isso não acontece conosco? O parentesco sanguíneo de pessoas que nem têm a mesma fé não foram elevados ao status de irmãos, porque tem muitos parentes que são irmãos. Então temos, vamos dizer, os dois laços juntos. São parentes, são filhos, mães, irmãos, tios, sobrinhos, avós e etc., pais, mas que também têm o laço espiritual, como irmãos, todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Mas quantas vezes os irmãos têm mais valor, têm mais vulto na vida de um cristão do que parentes descrentes, que são parentes, mas são descrentes. Então é interessante o que aconteceu com Jesus, que a gente lê como se fosse só lá o acontecimento daquele tempo, mas que é um acontecimento do dia de hoje também. Então, os laços da fé são mais fortes do que os laços sanguíneos, puramente sanguíneos. Todos esses textos aqui mostram para a gente assim, que as atitudes de Jesus, mesmo parecendo fanáticas, intensas demais, dando característica que ele estava perdendo a mente, todos isso aqui tinham um propósito. Ele valorizou mais a vontade do Pai, de Deus, valorizou mais os laços espirituais, mostrou o que ele estava fazendo, no caso dos religiosos, na comitiva que veio de Jerusalém. Ele valorizou mais dizendo: eu estou fazendo o bem, eu estou tratando de trazer paz, eu estou desenvolvendo o meu ministério. Todas essas coisas fazem a gente pensar na nossa vida, na minha. Será que eu estou também valorizando mais os laços espirituais? Estou eu causando bem para as pessoas? Estou eu sendo parte do reino de Deus? Então, essas são as coisas, os pensamentos para nós pensarmos hoje durante o dia. Deus abençoou o seu coração. Você está fazendo parte disso. Obrigado vocês todos que mandam mensagem, eu leio depois mais tarde, não estamos ao vivo, mas a gente acompanha todos vocês que sempre mandam uma notinha, uma frasezinha. Deus abençoe a cada um. Vou mandar um parabéns e um feliz aniversário para a irmã Daiane, fez aniversário ontem,
e eu não falei. Então Deus abençoe a irmã Daiane do irmão Samuel, Daiane Braga. Deus abençoe, parabéns. Também um parabéns para o irmão Samuel Borges, Samuel da irmã Fernanda. Então, parabéns para o Samuelzinho, feliz aniversário para ele também. Deus o abençoe, saúde, vida e abundância. E um parabéns de novo para a irmã Euseni, porque eu falei no dia errado. Ela é de hoje, 13 de maio. Parabéns para a irmã Euseni, lá em Santana, na Bahia. Curioso, né? Um aniversariante de lá de Santana, um aniversariante de Lusiânia e um aniversariante de Trindade. Que o nosso bom Deus seja convosco sempre. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir, quando já iremos para o capítulo 4. Fique com Deus, gente.